levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você. Eu estava pensando, antes de entrar no estúdio, estamos concluindo o segundo capítulo de Atos, que é um capítulo maravilhoso. E vamos concluí-lo hoje, ou espero conseguir concluí-lo, vamos dizer assim. E depois vamos para o capítulo 8 de Atos, e ele fala do avivamento em Samaria, quando os samaritanos foram batizados com o Espírito Santo. Capítulo 9 de Atos, quando Paulo é salvo, que é outro capítulo tremendo. O capítulo 10 de Atos é onde Cornélio encontra o Senhor e acaba sendo cheio do Espírito Santo. Eu não tinha planejado, mas acho que também vamos falar do capítulo 15 de Atos, porque é algo que a igreja moderna precisa ouvir. E então, no capítulo 19 de Atos, encerramos. Eu digo encerramos, mas vamos falar dos dons e dos frutos do Espírito Santo e por aí vai. E estou tentando cobrir todos os assuntos possíveis sobre o Espírito Santo, porque, senhoras e senhores, eu sinto que se o Espírito Santo não for pertinente, poderoso, estiver presente na igreja moderna, então não vai ser igreja, vai ser apenas uma reunião de pessoas e precisa haver um mover e uma operação do Espírito Santo. E é o que queremos aqui no Centro Familiar de Adoração e na Rede Sun Life, mover e operar do Espírito Santo. Agradeço a Deus 1000 vezes pelo que já vimos e estamos vendo, mas, como diz a canção, apenas gotas estão caindo ao nosso redor. Mas como o Senhor disse para Ezequiel, oramos pela chuva. Glória a Deus. Quero ver um mover de Deus como o mundo nunca viu antes. Quero ver um mover de Deus que vai levar centenas de milhares, se não milhões, até o reino de Deus, e o Espírito Santo é capaz. Ele é capaz de fazer isso. E eu tento de tudo para ser um vaso que ele possa usar, como esses irmãos aqui também. Mas isso é importante, senhoras e senhores. Se o mover do Espírito Santo não acontecer, a igreja moderna vai acabar se desviando por completo. Isso é meio brusco de dizer, mas é a verdade. Entenda, se a igreja moderna, nós sabemos que não são todas as igrejas que vão participar disso. Sabemos, mas muitas vão participar. E poucas igrejas podem mudar as coisas. Elas podem mudar a atmosfera de uma nação inteira e do mundo inteiro. Mas eu quero a operação do Espírito. Estou pedindo a você que sabe orar, guerreiros de oração, intercessores, que sabem tocar o coração de Deus. Orem para que Deus nos dê o mover do Espírito, o poder do Espírito Santo. Ore a respeito disso, por favor. Vamos começar em Atos capítulo 2 e vamos ler o versículo 46 e o 47, Lauren, por favor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. De certa maneira, o templo tinha se transformado em uma igreja que devia ser muito irritante para as autoridades religiosas. Eu quero só fazer um comentário aqui. Eles estavam indo para o templo todos os dias. E provavelmente alguns ali, isso acontecia constantemente, estavam indo para ali dia e noite, adorando a Deus, louvando a Deus pelo derramar do Espírito Santo. E foi um mover poderoso. E tenho certeza que os líderes na época não achavam isso algo bom. Eu acho que eles estavam orando em voz alta também. Com certeza, adorando em voz alta e estava perturbando o povo. Eu também acho que foi isso. E eu acho que
era mais do que isso, como curas também estavam acontecendo e eles estavam ensinando também. Iam para o templo para ensinar e declarar no templo. As curas, os eventos sobrenaturais, eram itens que na realidade confirmavam a doutrina dos apóstolos enquanto ensinavam pessoas nessas áreas, e é o que vemos vez após vez acontecendo por vários anos na igreja. Sabemos que havia um tempo ativo de oração, iam para a igreja regularmente e no templo, eles iam para o templo, mas descobrimos que João e Pedro, eles foram presos e assim que foram soltos da prisão, fizeram o quê? Foram ensinar no templo. E como você falou, isso irritava os líderes religiosos. Então eles não estavam fazendo nada escondidos. Eles eram ousados e falavam alto. Olha só, nesse episódio que você comentou, quando um anjo apareceu para Pedro e João e mandou eles voltarem e pregarem no templo, quando as autoridades disseram para eles: não mencionem mais o nome de Jesus. Mas no dia seguinte voltaram a ensinar no templo ali. E isso foi depois que o homem foi curado e tal, não é? Certo. Isso nos mostra o procedimento normal dos apóstolos e dos discípulos no princípio da igreja primitiva. Olha, o único lugar para unir as pessoas que era grande o bastante era perto do templo. Aí o que eles ensinavam ali na época, creio que eles ensinavam no pórtico de Salomão, e assim alcançavam tanto judeus quanto gentios que estavam no templo naquela época, porque era essa área do templo que um gentio podia entrar. Então haviam pessoas de vários lugares, sem dúvida alguma, eles iam ver os milagres. Lembre-se que Pedro, a reputação dele era tão grande como alguém que curava, que as pessoas colocavam os doentes nas ruas e diziam: talvez ele vai passar por aqui e a sombra dele vai curar. Então, a Bíblia diz que havia uma graça muito grande sobre eles na época. O derramar do Espírito de Deus não era merecido, eles não trabalharam para ver isso. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas olha, esse grande mover que estamos discutindo agora foi bloqueado por Paulo quando ele começou a perseguir a igreja terrivelmente, quando centenas, se não milhares de pessoas tiveram que fugir e ser espalhados para outras cidades, espalhados pelo Império Romano afora, certo? Mas até isso foi no tempo de Deus, porque a perseguição, como vamos estudar em Atos 8, como diz ali, isso é Atos 8, estamos agora estudando 2, 3 e 4, daqui a 5 anos eles podem estar espalhados. E parece que os discípulos estavam contentes de ficar em Jerusalém. Uma águia que tem que ensinar os mais jovens a voar, ele começa a tirar o conforto do ninho antes de jogá-los do penhasco. E Deus faz a mesma coisa com seu povo. O Senhor precisou que os israelitas virassem escravos para que eles quisessem sair. Certo, a Bíblia diz em Atos 8 que eles saíam fofocando o evangelho. Essa é a linguagem no original. E o resultado disso foi a perseguição. E às vezes isso mostra que precisamos de um pouco de, como vou dizer, um empurrãozinho para ir adiante. Então você está dizendo que, claro, Paulo, na época conhecido como Saulo, estava fazendo o possível para travar esse avivamento e Deus usou aquilo. Com certeza, o único evangelismo que estava acontecendo em Antioquia e nem era pelo grupo de Jerusalém, mas o grupo do norte da África. Então, era a época da igreja se mover quando Saulo foi utilizado por Deus para começar essa perseguição e literalmente expandiu a igreja para uma arena diferente. É verdade, vivemos aqui, continuavam no templo diariamente. Isso não era algo que só aconteceu uma vez ou um dia, e a mesma coisa é verdade hoje. Nós temos que continuar a tomar a cruz diariamente. E diz que eles estavam em um só pensamento. É uma unidade sobrenatural. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso
falando da unidade do Espírito e a unidade de fé. E quando você vê esse termo usado, ou um outro termo parecido sendo usado, quer dizer que eles se reuniram. Tem algo sobre estar nesse tipo de unidade, se ajuntando. Você vê milagre após milagre acontecendo quando esses incidentes acontecem. E estamos falando do capítulo 4, quando eles foram cheios do Espírito Santo outra vez, como resultado disso. É verdade. Então, vamos ler o versículo 46, por favor. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. De certa maneira, o templo se transformou na igreja, que devia ser algo irritante para os líderes religiosos da época. Partiam o pão em casa e juntos. Quer dizer que a igreja estava espalhada por casas por todas as partes de Jerusalém. Vamos falar um pouco disso. Eles não tinham prédios de igreja e era impossível, pois Roma não permitiria. Então a igreja de Jerusalém, não quero dizer que era assim em todos os outros lugares, mas provavelmente também era. E, sem dúvida alguma, milhares de casas se transformaram em igrejas, porque estamos falando de 40 ou 50 mil judeus que tinham aceitado a Jesus como Salvador. E eles não podiam todos se encontrar de uma só vez, era impossível. Então escolhiam casas e, sem dúvida alguma, tinham aqueles que foram escolhidos para falar e ensinar e pregar e orar pelos doentes e por aí vai. Mas isso porque eles não tinham outra escolha. Não era Deus dizendo, prédios de igreja estão errados. Essa não é a ideia. Eles não tinham como, não havia prédio grande o bastante para cuidar deles para começo de conversa. E, em breve, eles não iam poder ir mais para o templo, dessa maneira que você mencionou há alguns instantes atrás. Então, haviam milhares de casas por toda Jerusalém que literalmente se transformaram em igreja, certo? Lembre-se que antes da igreja aparecer, havia a sinagoga. E a sinagoga podia se formar sempre que 10 homens judeus estivessem ali. Verdade. Então, a casa de pessoas diferentes, evidentemente, se tornou o centro de onde os cristãos se reuniam. Certo, temos que ir para o intervalo. Não saia daí. Espero que isso seja interessante para você como é para nós. Voltamos já.